Falando um pouco sobre a mitocôndria, né? Vocês podem estar acompanhando no material de vocês. Um momento. Tudo bem. Um pouco sobre a mitocôndria. É corpúsculos citoplasmáticos que apresentam, em geral, a forma de um bastão, como vocês podem ver na imagem também. O conjunto de mitocôndrias de uma célula recebe o nome de condrioma. As mitocôndrias são extremamente importantes para funcionamento celular, pois são responsáveis pela respiração celular e pela produção de energia, no caso o ATP. Eu já havia comentado sobre o ATP com vocês dentro de sala de aula. O ATP nada mais é do que aquele exemplinho lá da maniçoba, quando você come bastante e você fica cansado, fica com sono. Aí você pergunta, não, mas por que quando eu como eu fico com sono? Por que quando eu estudo muito me dá fome, né? Porque o teu corpo gasta energia para que depois seja produzida energia, né? Então, a respiração celular e produção de energia estão claramente ligadas dentro disso, né? Elas são as verdadeiras casas de força das células. As mitocôndrias nada mais são do que as nossas casas de energia, as nossas hidroelétricas, ou como vocês podem colocar isso, pois produzem energia para todas as atividades celulares. Para tudo, cara, para tudo, as mitocôndrias produzem energia para que tu faça aquilo. Desculpa. As mitocôndrias, cujo número varia de dezenas até centenas, dependendo do tipo de células, estão presentes praticamente em todos os seres eucariontes, sejam animais, plantas, algas, fungos ou até mesmo os protozoários. Aqui a gente percebe um pouco sobre a respiração celular, né? Que as nossas células também respiram, assim como a gente, e só que elas acabam fazendo uma coisa um pouco diferente, né? No interior das mitocôndrias ocorre a respiração celular, processo que moléculas orgânicas de alimentos reagem com o gás oxigênio, o O2, transformando-se em gás carbônico, CO2 e água, e liberando energia. Essa é a energia que vai ser utilizada basicamente para todos os processos. Nada mais é do que essa cadeia química, né? A bioquímica tá muito atrelada à parte de respiração celular e geração de energia. A energia liberada na respiração celular é armazenada em uma substância chamada ATP, como eu havia falado para vocês, adenosina trifosfato. Adenosina trifosfato. A, adenosina, T, tri, P, fosfato. O P remete a fósforo, que do inglês é fósforo, é fósforo, com um Pzinho, que se difunde para todas as células, para todas as regiões das células, fornecendo energia para mais diversas atividades celulares. O processo de respiração celular será melhor explicado na seção de metabolismo energético. No caso aqui nós temos os plastos também, que são orgânulos citoplasmáticos encontrados nas células de plantas e de algas. Suas formas e tamanhos variam conforme o tipo de organismo. Em algumas águas, cada célula possui um ou poucos plastos de grande tamanho e de formas características. Já em outras algas e nas plantas em geral, os plastos são menores e são presentes em números por células. Participam de um processo da fotossíntese e no armazenamento de substâncias. Cromoplastos, do grego cromos, remetindo à cor, né, que apresentam pigmentos em seu interior. O cromoplasto mais frequente nas plantas é o cloroplasto, cujo principal componente é a clorofila de cor verde. Então, basicamente esse cromoplasto ele vai fazer com que ocorra o cloroplasto dentro das plantas, né? E por existir o cloroplasto dentro das plantas, que ocorre que tem a clorofila, né? Por isso que elas têm essa aparência verde. Por ela ter aparência verde, ela faz com que as plantas façam a fotossíntese, que é muito importante também, porque é a única forma delas conseguirem, delas produzirem
seu próprio alimento, por isso que elas são denominadas autotróficas. Nós temos também os leucoplastos, né, do grego leucos, branco, que não contém pigmentos. Né? Vocês podem ver aí uma imagem que ela acaba apresentando cada um dos plastos. Nós temos aqui os peroxissomos ou peroxidossomos, né? Falar um pouquinho sobre eles também. São pequenas vesículas presentes no citoplasma das células eucariotas. Os peroxissomos contêm enzimas que promovem a reação do oxigênio com moléculas orgânicas formando água oxigenada. Peróxido de hidrogênio, daí o nome peroxissomos ou peroxissomo. Porém, a água oxigenada é tóxica e no peroxissomo há a catalase, enzima que compõe a água oxigenada em água e oxigênio, participando assim do fenômeno da desintoxicação. O peroxissomo também estão envolvidos na síntese de bile, líquido produzido pelo fígado que age como detergente, ajudando a gordura a se misturar com a água, e de colesterol. Falando um pouco sobre os vacúolos, são vesículas citoplasmáticas revestidas por uma membrana de natureza lipoproteica, denominada tonoplasto. Vimos que o vacúolo digestivo são formados pela união de lisossomos com os fagossomos, os quais armazenam enzimas responsáveis pela digestão celular. Então, basicamente, quando a gente é importante pontuar que quando a gente fala de digestão intracelular, nós remetemos diretamente aos vacúolos também. O vacúolo contrátil, né, são típicos de protozoários de água doce e encarregam-se de eliminar o excesso de água das células que estão em um meio hipotônico. Já havia falado também de meio hipotônico e meio hipertônico para vocês dentro de aula, dentro de sala. O que faz com que as células absorvam água continuamente por osmose. Desse modo, o vacúolo regula o equilíbrio osmótico desses organismos. Então, basicamente, quando eu havia falado sobre o equilíbrio, que as células precisam manter o equilíbrio, quem faz o equilíbrio das células por osmose e pelos processos no meio hipertônicos e hipotônicos é os vacúolos. Nós temos também os centríolos, que são organelas não envolvidas por membranas e que participam do processo de divisão celular. Nas células de fungos complexos, plantas superiores e nematóides não existem centríolos. Importante também mencionar isso. Eles estão presentes na maioria das células de animais, algas, vegetais inferiores, como as briófitas e pteridófitas. Estruturalmente, são constituídos por um total de 9 trios de microtúbulos proteicos que se organizam em cilindros. São autoduplicáveis no período que procede a divisão celular, migrando logo a seguir para os polos opostos das células. Vocês percebem uma imagem dos centríolos, né? Uma das providências que a fábrica celular precisa tomar é a construção de novas fábricas, isto é, a multiplicação. Isso envolve uma elaboração prévia de séries de andaimes proteicos, o chamado fuso de divisão, formado por inúmeros filamentos de microtúbulos. A gente também já falou sobre microtúbulos, né? Então, basicamente, esse foi o material que a gente falou até aqui, né? Vocês podem estar consultando as questões do cadernão e resolvendo, né? Quando a gente voltar em sala de aula, ou até mesmo aqui, por aqui mesmo, a gente vai estar resolvendo cada uma das questões descritas no cadernão e eu vou estar disponibilizando para vocês várias outras questões também em formato de apostila. Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem para mim, vocês podem mandar e-mail, eu vou colocar meu e-mail embaixo do vídeo e qualquer coisa vocês podem estar perguntando e podem estar entrando em contato comigo. Muito obrigado
pelo tempo de vocês, muito obrigado pela aula. E eu vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.